Olá, pessoal, bom dia. Dando sequência ao nosso conteúdo de sistema nervoso, hoje a gente fala de tronco encefálico. O tronco encefálico é, na verdade, uma continuidade da medula espinal. E como que a gente sabe onde termina um, onde começa o outro? A gente usa como parâmetro Então, aqui a gente tem um crânio e o forame magno do crânio. Então, a gente usa, para fins didáticos, imaginar uma linha imaginária dessa região do forame magno do crânio e dizer que daqui para baixo nós temos medula espinal. E tudo que se encontra do forame magno para dentro desse estojo ósseo, nós chamamos, então, inicialmente de tronco encefálico e, posteriormente, na sequência de encéfalo e telencéfalo, que é a parte mais superior. Ok? Então, essa é uma forma de classificação. Ok? Importante lembrar que, na verdade, essa divisão é didática. Então, o que existe, na verdade, é uma região de transição, que vai se continuando. Uma outra forma também da gente entender que estamos falando de tronco encefálico e não mais de medula espinal é observar a organização de substância branca e substância cinzenta nessas estruturas. Então, como vocês observam aqui, nessa imagem que eu estou apontando, a gente ainda observa aqui a organização de substância branca externamente e internamente substância cinzenta formando o H medular. Então, também é um indicativo de que essa região ainda é medula espinal. Porque no tronco encefálico, nós vamos encontrar uma organização de substância cinzenta e substância branca diferenciada. Aqui nós teremos essas substâncias formando aglomerados que a gente chama de núcleos. E a substância branca envolvendo esses núcleos. Então, nós temos núcleos formados por neurônios, que são chamados de núcleos próprios do bulbo, com neurônios com funções específicas do bulbo, do tronco encefálico, desculpa. E teremos também núcleos dos nervos cranianos. Como vocês estão vendo aqui, todas essas estruturas que vocês veem aqui, né, fixadas aqui no bulbo, olha lá, na ponte, no mesencéfalo, essas estruturas são raízes nervosas dos nervos cranianos. Então, dos 12 pares de nervos cranianos, 10 fazem conexão aqui no tronco encefálico. Quando eu digo que eles fazem conexão no tronco encefálico, significa que esses nervos cranianos têm o corpo do neurônio formando um núcleo aqui nesse conteúdo de tecido nervoso. Ok? Então, 10 dos 12 pares de nervos cranianos fazem conexão do tronco encefálico, exceção para o nervo óptico e para o nervo olfatório, que fazem conexão, então, com o cérebro. Ok? Então, essa é uma outra forma da gente também verificar o local onde nós estamos estudando, se é medula espinal ou se é tronco encefálico, certo? Então, vamos lá. Aqui nessa imagem, uma vista inferior, a gente pode observar, então, a parte final da medula espinal e, na sequência, teremos, então, a primeira parte do tronco encefálico, que a gente chama de bulbo. Então, toda essa região aqui eu chamo bulbo. Vocês observam que tem um sulco bem pronunciado aqui nessa região. Esse sulco se chama sulco bulbopontino e ele demarca o fim, entre aspas, do bulbo e o início da ponte, que é a próxima estrutura que faz parte, então, dessa região chamada tronco encefálico. Aqui também já é importante que vocês observem que as fibras, olha lá, que se posicionam aqui na ponte, elas se colocam, né, elas se organizam transversalmente, diferente do bulbo. Né? Então é importante a gente ir indo observando essas coisas. Aqui, bem superiormente à ponte, a gente observa que existe uma leve depressão. Essa depressão ela existe porque aqui nós vamos encontrar uma artéria importante, que é a artéria basilar. Então, ela repousa sobre a ponte, formando essa leve depressão, que se chama sulco
da artéria basilar. E na sequência, nós vamos ter então o mesencéfalo, que na sua parte anterior é chamado de de pedúnculos cerebrais, porque são dois pedúnculos, né, são dois como se fossem duas estruturas que sustentam o cérebro, por isso, pedúnculos cerebrais. Então vamos lá, aqui, nessa próxima imagem, é uma M cabeça, então a gente já consegue visualizar melhor o tronco encefálico, né? Então olha aqui o forame magno do crânio, então tudo que se posiciona abaixo do forame magno do crânio nós chamamos medula espinal. Tudo aquilo que se posiciona acima ou para dentro desse forame magno do crânio, já chamamos então de tronco encefálico, que é a primeira estrutura que faz parte pensando numa classificação aí, de estruturas segmentares dentro da caixa craniana. Então, aqui, posteriormente, nós vamos encontrar o cerebelo, né? Então, anteriormente, tronco encefálico, na sequência, diencéfalo e, mais superiormente, o telencéfalo. Bom, o tronco encefálico, então, é constituído por essa primeira região que é chamada de bulbo. Depois nós temos a ponte e o mesencéfalo, que é toda essa região aqui. Então, bulbo, ponte e mesencéfalo. Nessa estrutura troncoencefálica, nós vamos encontrar uma cavidade, que é a cavidade chamada de quarto ventrículo. Então, nós temos uma aula só sobre cavidades ventriculares, ok? Então, eu não vou entrar no mérito nesse momento, mas vou posicionar. Então, aqui nós temos a cavidade chamada quarto ventrículo, preenchida por líquor, que vai banhar todo o sistema nervoso. Aqui observem também que a gente verifica que essa organização de substância branca e substância cinzenta é diferente da medula espinal. Então, aqui a gente observa a formação desses núcleos e a organização na forma de rede. Nós vamos encontrar uma formação chamada formação reticular, que é bastante importante, que é constituída por neurônios com funções de manutenção do nosso meio interno. Então, nós vamos encontrar aqui um centro respiratório, um centro cardiovascular e o centro do vômito. Ok? Falaremos sobre um pouquinho sobre todas essas estruturas. Então, vamos falar um pouquinho do bulbo. Primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês é que observem várias raízes dos nervos cranianos nessa região inicial do tronco encefálico. Aqui nós temos uma fissura, a fissura mediana anterior. Então, observem que em um determinado momento essa fissura desaparece. Olha lá, né? Aqui ela é bem pronunciada, aqui ela é bem pronunciada e aqui ela desaparece, né? Ela é coberta. Essa região aqui é chamada, então, de decussação das pirâmides. Nossa, mas o que são pirâmides, professora? As pirâmides são essas duas estruturas que se posicionam lateralmente à fissura mediana anterior. Nessa região, então, na peça anatômica, a gente observa que ela é um pouquinho mais abaulada, né? Se eu for ao microscópio olhar essa estrutura, eu vou perceber que ela é constituída por axônios de neurônios, que formam, então, as vias descendentes. Então, anteriormente, nós encontramos no bulbo essas duas regiões que são chamadas de pirâmides. As pirâmides têm uma importância bastante grande, porque aqui nós vamos encontrar axônios de neurônios formando a via motora, a via córtico-espinal. Então, aqui nós teremos axônios de neurônios trazendo informações do córtex cerebral para a medula espinal, para que, por exemplo, a gente tenha a movimentação, a contração de um músculo para a execução de um movimento motor. Ok? Então, lesões nessa região podem levar o indivíduo a ter problemas com a sua motricidade. Nesse momento em que a gente vê que desaparece, entre aspas, a fissura mediana anterior, o que acontece aqui é que existe um cruzamento dessas fibras. Então, as fibras cruzam
e decussam nessa região que se chama decussação das pirâmides. Decussar significa cruzar, certo? Então, nesse momento, existe esse cruzamento. As fibras que estão nesse lado da pirâmide, ou seja, do lado direito, decussam para o lado esquerdo. As fibras que vêm descendo pelo lado esquerdo, decussam para o lado direito. Ok? Isso explica, então, ou fundamenta o porquê, às vezes, uma lesão em hemisfério direito faz com que o indivíduo tenha uma sequela de motricidade, uma sequela motora do lado esquerdo. Ok? Chamo a atenção de vocês também para essas duas estruturas, que parecem duas bolinhas aqui na região lateral, as pirâmides, que são chamadas de olivas. Então, aqui nas olivas, nós vamos encontrar núcleos de neurônios com grandes conexões com o cerebelo, e essas conexões são responsáveis, então, por aqueles movimentos repetitivos, que quanto mais a gente faz, mais a gente treina o movimento. Né? Então, por exemplo, parafusar. Então, vamos pensar numa linha de produção, numa indústria, e nós temos lá, vamos pensar na tecnologia, aí, que talvez seja mais fácil da gente compreender. Uma linha de produção de computadores. Então, cada pessoa dentro daquela linha de produção tem uma função. Então, ele fica só, por exemplo, parafusando a parte de trás, né, pensar do computador. E quanto mais ele faz esse movimento, melhor ele fica nesse movimento. Né? Então, ele fica mais habilidoso em parafusar, porque ele está treinando esse movimento o tempo todo. Então, essas conexões, só para vocês terem essa ideia já, são provenientes dessa conexão entre a oliva e o cerebelo, que se preocupam com esse tipo de movimento repetitivo. Ok? Então, nessa vista anterior do bulbo, eu queria chamar a atenção de vocês dessas duas estruturas: pirâmides, decussação das pirâmides e olivas. Certo? Vamos olhar aqui uma vista posterior agora desse bulbo. Então, aqui nós temos a parte final da medula espinal e o início, então, do bulbo. O sulco mediano posterior, olha lá, ele vem aqui posteriormente, acompanhando pela medula espinal, formando aqui, nós temos os fascículos grácil, fascículo cuneiforme, e aí a gente observa, então, que acontece como se fosse uma abertura, né? Então, e é isso mesmo que acontece. Esse sulco vem e quando ele chega nessa região do bulbo, ele se abre para formar aquela cavidade que é o quarto ventrículo. Vamos voltar aqui, olha lá. Então, aqui nós temos o quarto ventrículo. Esse quarto ventrículo, ele, na verdade, existe aqui porque esse sulco mediano posterior, quando aproximou-se dessa região, ele se abriu. Isso durante o desenvolvimento embrionário, obviamente. Abriu para formar essa cavidade que é extremamente importante e que vai ficar banhada pelo líquido. Ok? Então, a gente observa aqui algumas estruturas que são mais importantes quando falarmos, então, dos núcleos que estão contidos dentro dessa substância, dentro desse tecido nervoso. Então, temos vários núcleos, que são núcleos próprios do tronco encefálico, e temos núcleos que fazem parte dos nervos cranianos. Então, a próxima estrutura, vamos falar então da ponte. Olha lá. Aqui temos então a próxima estrutura, falando da ponte. Nessa vista antero-inferior, a gente já observa também que as fibras que fazem parte, né, que constituem a ponte, elas se posicionam transversalmente. E isso é importante. Então, aqui, ó, no bulbo, nós temos fibras formando as vias descendentes, né? Que eu falei que são motoras. Aqui a gente já observa que essas fibras nervosas se posicionam transversalmente, mostrando então que elas vão fazer grandes conexões, olha lá, com o cerebelo. Então, nessa imagem aqui, a gente já pode observar a formação, ó, de pedúnculos cerebelares. Esses pedúnculos, eles vão fazer conexão, sobretudo, com o cerebelo, na parte medial. Então, são 3 pedúnculos.
Olha lá, pedúnculo superior, pedúnculo inferior e pedúnculo médio. Então, aqui eles aparecem bem e aqui, com o cerebelo, a gente não consegue diferenciar muito bem. Esses pedúnculos são esses aqui. Olha lá. Tá vendo? Aqui numa vista anterior-inferior, nós temos a formação dos pedúnculos, que nesta vista permite que a gente verifique melhor. Então, aqui acho que eu achei que estaria bem fácil de observar. Olha lá, aqui o pedúnculo cerebelar superior, as fibras que fazem conexão com esse pedúnculo aqui vão se conectar com a parte superior, ou seja, com o cérebro. O pedúnculo cerebelar médio faz conexão, sobretudo, com a ponte, com o próprio tronco encefálico, e o pedúnculo cerebelar inferior vai se comunicar com a medula espinal. Olha lá, pedúnculo cerebelar inferior. Ele se comunica com a medula espinal, certo? Então, acho que aqui talvez esteja melhor a visualização. Pedúnculo cerebelar superior, pedúnculo cerebelar médio e pedúnculo cerebelar inferior. Ok? Então, nós temos pedúnculos cerebelares que se conectam e fixam o cerebelo e pedúnculos cerebrais que vão sustentar o cérebro acima e que fazem parte, então, dessa estrutura que a gente chama de mesencéfalo. Olha lá. Então, aqui, isso aqui é o pedúnculo cerebral. E aqui, ó, pedúnculo cerebral. 2. E aqui são os pedúnculos cerebelares, ok? Bom, o que mais eu posso chamar a atenção aqui da ponte? Aqui eu chamo a atenção do sulco basilar, que nessa imagem a artéria basilar foi retirada, mas ela repousa aqui. Temos aqui, então, os dois nervos, as duas raízes nervosas dos nervos trigêmeos. E, na sequência, vamos, então, falar agora um pouquinho do mesencéfalo, que, na sua vista anterior e inferior, ó, é formado, né, e se mostra como pedúnculos cerebrais. Nessa imagem, a gente consegue observar que o mesencéfalo, então, seria toda essa estrutura aqui, se eu passasse uma linha imaginária, ó, aqui, e superiormente aqui. Então, o mesencéfalo é cortado por um aqueduto, e esse aqueduto se chama aqueduto mesencefálico. O aqueduto mesencefálico permite que o líquor produzido, que foi produzido aqui no terceiro ventrículo, escoe aqui para o quarto ventrículo. Ok? Toda essa região anterior ao aqueduto do mesencéfalo a gente chama de pedúnculo cerebral. A parte posterior é chamada, então, de teto do mesencéfalo. O que é importante que vocês percebam no mesencéfalo, na sua vista anterior, que ele é o próprio pedúnculo cerebral, sustentando o cérebro. Na sua vista posterior, nós vamos encontrar 4 formações, como vocês estão observando aqui, né? Então, essas formações são chamadas de colículos. Teremos, então, 2 colículos superiores e 2 colículos inferiores. Esses colículos, eles apresentam em seu interior núcleos de neurônios que têm relação, que fazem conexão, esses neurônios, então, fazem conexão, os superiores com a via visual e os inferiores com a via auditiva. Certo? Então, colículo superior, colículo inferior. Colículo superior relaciona-se com a visão. Colículo inferior relaciona-se com a audição. Quando eu digo isso, relaciona-se com a visão e com a audição, é importante que vocês se deem conta que conexões provenientes da via visual vão fazer sinapse nessa região. Então, pense que eu estou aqui olhando para vocês nesse momento, a incidência da luz na minha retina, né, vai ativar receptores da visão, esses receptores vão converter o impulso, esse estímulo luminosidade em impulso nervoso, e esse impulso nervoso vai ganhar a via da visão, para que ele possa chegar, então, lá na minha área visual, que fica no lobo occipital, lá no córtex occipital. Então, no momento em que essa informação chegar no córtex occipital, é que eu vou poder dizer, então, estou vendo. Então, nesse caminho que é percorrido,
por esse impulso nervoso proveniente de um estímulo visual, nós teremos então a formação de uma sinapse aqui nos colículos superiores. Vai fazer uma sinapse aí e depois vai continuar até chegar lá no córtex occipital. Na via da audição, a mesma coisa, ok? Então, é isso que significa quando eu digo que o colículo superior se conecta com a via, ou está relacionado com a via visual. Aqui no meio, ó, repousando entre os dois colículos superiores, nós temos a glândula pineal, que a gente vai falar na sequência quando falarmos de diencéfalo. E aqui, já para ilustrar e adiantar o conteúdo, nós temos a formação terceiro ventrículo, que é aquela cavidade que já faz parte, então, do cérebro. Né? Então, terceiro ventrículo e aqui o quarto ventrículo, ok? E essas duas estruturas que vocês estão vendo aqui são as duas partes posteriores dos dois tálamos, que também fazem parte da próxima estrutura que a gente vai falar na sequência. Aqui numa vista só, meio que póstero-lateral, olha lá os dois colículos superiores, os dois colículos inferiores, a glândula pineal, os dois tálamos, aqui o nervo troclear, ó, o único nervo que emerge posteriormente, então ele emerge posteriormente e abraça todo o tronco encefálico para se mostrar anteriormente dois nervos trocleares. Como eu falei, diversos núcleos nervosos, desses núcleos de nervos cranianos, 10 pares de nervos fazem conexão com o tronco encefálico, exceção para o nervo óptico e para o nervo olfatório. Então, aqui colorido em amarelo são os nervos cranianos, que nós teremos uma aula para falar desses nervos cranianos. Então, nesse momento, só vou ilustrar. Importante que vocês tenham em mente que desses núcleos de nervos cranianos, além desses núcleos de nervos cranianos, nós temos uma formação que é chamada de formação reticular. Olha lá, formação reticular. Então, onde não tem núcleos de neurônios que fazem parte dos nervos cranianos, nós vamos encontrar neurônios que formam essa estrutura chamada de formação reticular. A formação reticular ela tem uma importância muito grande, porque todas as nossas sensibilidades passam por essa região. Passam por essa região e se dirigem para o córtex cerebral, né, para a parte superior do nosso sistema nervoso central, com o objetivo de fazer com que a gente interprete, né, sinta e interprete as coisas que estão acontecendo. Então, fica fácil da gente compreender que tudo tem que passar por aqui mesmo, né? Olha, tudo passa por aqui. Eu vou voltar a imagem para vocês terem essa ideia. Olha lá. Então, é fácil a gente compreender que tudo proveniente lá de baixo passa necessariamente pelo tronco encefálico e tudo que sai aqui de cima em direção à medula espinal necessariamente passa por essa estrutura chamada tronco encefálico. Não é? Então, nessa região, a gente vai encontrar esse arranjo de tecido nervoso chamado formação reticular. Certo? Então, vamos voltar lá para ver a formação reticular. Olha lá. Então, aqui a gente observa várias setinhas mostrando, olha lá, que fibras sensórias gerais ascendem para o córtex cerebral via trato espino-reticular, passando por essa estrutura que a gente chama de formação reticular. Então, aqui eu tenho informações subindo e tenho informações descendo. Como vocês observam aqui, as setas mostram, então, que os neurônios que fazem parte dessa formação reticular têm um importante papel de manter o nosso córtex ativo. Ó, então, nosso córtex está sempre recebendo informações o tempo todo via diferentes estímulos do ambiente, dos estímulos internos, mantendo esse córtex ativo durante a vigília. No momento em que a gente entra na fase, no ciclo de sono, essas informações diminuem e, consequentemente, deixam de ativar o córtex encefálico, permitindo, então, que a gente entre na fase do sono dentro do nosso ciclo de 24 horas. Então, formação reticular, olha lá, ela tem conexão com o cérebro, com o cerebelo e com a medula espinal.
os neurônios que estão naquela região se conectam praticamente com tudo, com o cérebro para cima, com o cerebelo posteriormente e com a medula espinal, fazendo então as seguintes funções: controle da atividade elétrica cortical por meio dessa estrutura que a gente chama de SARA, que significa, na verdade, Sistema Ativador Reticular Ascendente. Tá? Então é um nomão, mas Sistema Ativador Reticular Ascendente. Pensem no nome. Sistema, porque é constituído por vários neurônios, vários axônios de neurônios. Ascendente, porque está subindo. Reticular, porque forma como se fosse uma rede. Então, a organização dessas estruturas forma como se fosse uma rede. Aí, sistema ativador reticular ascendente. Aqui eu falei que era ativador, né? Aqui eu falei que era ascendente. Então, vamos voltar. Então, SARA, Sistema Ativador Reticular Ascendente. Sistema porque é constituído por vários axônios e com seus respectivos neurônios. Então, forma um sistema. Como a gente viu aqui, se conecta com o cérebro, com o cerebelo, com a medula espinal. Ativador, porque ele está ativando essas estruturas. Então, as informações que passam por esse sistema vão ativar as estruturas como o cérebro, como o cerebelo, como a medula espinal. Reticular, porque forma como se fosse uma rede. A organização desse tecido nervoso nessa região forma como se fosse uma rede. E ascendente, porque está ativando o córtex encefálico, certo? Então, alguns autores acrescentam aqui também o D, de descendente, porque, querendo ou não, também conversa com a medula espinal, ok? Mas, no geral, SARA é o que vocês mais vão encontrar. Então, esses neurônios que fazem parte desse sistema chamado SARA se responsabilizam, então, pelo nosso ciclo sono-vigília. Então, dentro das 24 horas, nós temos um período que nós ficamos acordados e um período que nós dormimos. Né? Se nós estamos no momento da vigília, é porque o nosso córtex está ativo. Quando diminuem a estimulação nesse córtex, a tendência é que o nosso córtex comece a desativar aí, entre aspas, na verdade, diminuir o seu limiar, e a gente então entra na fase do sono. Por isso, o ciclo sono-vigília. Existe um ritmo que se repete ao longo da nossa vida. Bom, o processo de atenção também é responsabilidade desses neurônios, e só para que vocês tenham uma ideia, para que a gente possa prestar atenção em alguma coisa, é preciso que o nosso córtex esteja ativo. E para que o nosso córtex esteja ativo, e o que é que faz a gente prestar atenção em alguma coisa? Nosso interesse por aquele momento, por aquilo que está sendo oferecido. Então pense assim, nesse momento aqui, uma aula, assistindo uma aula. Então tem toda uma questão que envolve a nossa capacidade de prestar atenção numa aula, que são aspectos internos da própria pessoa, de vocês mesmos, e aspectos relacionados ao meio externo. Então, tem que primeiro avaliar qual é a quantidade, o nível de cansaço de vocês, o humor, se vocês estão confortáveis, se vocês estão com fome, se vocês não estão com fome. Então, tem que observar primeiro tudo isso. Vamos pensar que toda essa questão está resolvida. Vocês não estão com sono, vocês estão bem acomodados, estão interessados no conteúdo, né? Então, os quesitos internos estão ok. Agora vamos pensar nos quesitos externos. Então, o externo tem o som da voz do professor, tem o slide que ele oferece e tem a forma como ele oferece esse conteúdo. Okay? Então, vamos pensar que esse professor tem uma voz que é uma voz monótona e que mantém o mesmo padrão de tonalidade. E aí vocês estão ali prestando atenção naquele slide, prestando atenção na voz do professor, e a voz do professor fica assim, ó. Percebe que esse som acaba virando como se fosse um mantra. E quando vocês se derem conta, vocês estão
ficando sonolentos. E se não alguma coisa que faça pelo menos um barulho, para que de novo, esse córtex seja ativado, provavelmente vocês vão entrar no processo de sonolência e o processo de atenção vai lá para baixo. E aí, de repente, vocês voltam a prestar atenção e vai falar, nossa, perdi metade do conteúdo que o professor falou. E aí, lá na frente, quando alguém perguntar para vocês, vocês assistiram, vocês já ouviram, né? Tiveram esse conteúdo no curso de vocês vão afirmar com certeza que vocês não tiveram. E não tiveram, na verdade, mesmo, né? Porque naquele momento vocês estavam num processo de atenção diminuído em virtude da situação do ambiente que não foi propícia para manter o seu processo de atenção. Certo? Então, existe todo um conteúdo que a gente trabalha só esse processo de atenção. Mas é bastante importante que todo professor, vocês serão professores no futuro, que todo professor lembre, né, dessa questão do processo, de como é difícil manter o processo de atenção. É preciso, então, ganhar o aluno, é preciso que esse aluno se mantenha interessado do ponto de vista da razão e interessado do ponto de vista da emoção naquele conteúdo que você está oferecendo para ele. Porque, normalmente, é muito fácil a gente fazer com que esse processo de atenção diminua. Então, olha lá, voltando aqui, lembrando, então, das informações passando pelo tronco encefálico. Então, tudo chega do ponto de vista de estímulos sensoriais, de visão, de audição, de calor, de temperatura, tudo isso passa necessariamente por aqui para que o nosso córtex, então, seja ativado. Certo? Se esse estímulo penetra no tronco encefálico de uma forma repetitiva, de uma forma pouco atrativa, a tendência é que esses neurônios diminuam os seus disparos e, consequentemente, diminui a ativação do córtex encefálico. Diminuindo a ativação do córtex encefálico, é fácil a gente entender que o processo de atenção vai lá embaixo. O processo de atenção lá embaixo não combina com o aprendizado. Certo? Bom, controle também de motricidade e sensibilidade, também fácil da gente compreender. Se tudo passa por aqui, é óbvio que os neurônios que estão nessa região controlam tudo o que entra e controlam tudo o que desce em termos de motricidade, certo? Então, ele também participa do controle da motricidade e do controle da sensibilidade. E temos também neurônios que são responsáveis pela integração de vários reflexos. Quais são esses reflexos? Então, nós temos um centro do vômito, temos um centro respiratório e temos um centro vasomotor. Né? São 3 centros importantes que têm os seus neurônios localizados nessa formação reticular. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles pela importância desses centros. Então, são funções reflexas relacionadas à formação reticular do bulbo. O primeiro deles, reflexo da respiração. Então, a respiração é reflexa, apesar de que eu posso controlar até certo ponto a minha frequência respiratória. Né? Então, de repente, eu posso aumentar a minha frequência respiratória ou posso segurar um pouquinho e diminuir a minha frequência respiratória. Mas eu não consigo parar, né? Controlar a ponto de falar, não vou mais respirar. Por que eu não consigo mais... por que eu não consigo falar que eu vou parar de respirar? Não consigo falar que eu vou parar de respirar porque ela é uma função reflexa. No momento em que alterar as concentrações de oxigênio e gás carbônico na minha corrente sanguínea, essa alteração, né, então vamos pensar esse aumento de gás carbônico e essa diminuição de oxigênio vai ativar receptores, na verdade interoceptores, que estão localizados lá nos vasos sanguíneos, e esses interoceptores vão converter essa informação em impulso nervoso, informando a esse centro da respiração localizado no tronco cefálico que é preciso respirar para poder igualar novamente as concentrações de gás carbônico e oxigênio. No momento em que o reflexo, esse centro, recebe essa informação, necessariamente eu respiro. Então, por isso, um reflexo, ok?
É óbvio que se houver uma lesão e esse centro que controla o reflexo da respiração for lesionado, fica fácil a gente entender que o indivíduo vai a óbito, porque sem oxigênio a gente não consegue sobreviver. Então, lesões nessa região podem levar o indivíduo ao óbito. Da mesma forma, nós temos um centro que controla os batimentos cardíacos. Da mesma forma, então, é também uma função reflexa. Aqui, existem neurônios que recebem informação o tempo todo do nosso meio interno. Vamos pensar que caiu a pressão arterial, houve um acidente, você fez uma lesão e você está perdendo sangue, né? Você está com uma hemorragia. No momento em que você começa a perder líquido, a pressão arterial diminui. No momento em que essa pressão arterial começa a cair, na mesma hora essa informação é encaminhada para esse centro que faz o controle cardiovascular, informando que tem alguma coisa errada, né? Então, começou a cair a pressão arterial, não pode, né? A pressão arterial tem que ser mantida dentro de um padrão de ritmo. Na mesma hora, esse centro encaminha informações para que o coração contraia, né? Faça os seus movimentos de sístole e diástole de forma mais intensa para conseguir manter todas as células do nosso corpo recebendo um fluxo sanguíneo rico em oxigênio e nutrientes para que as células não morram e também por meio da estimulação de estruturas de neurônio, como se diz, nossa, fugiu a palavra, hormônios ativando cascata de coagulação para que aquele local que está lá rompendo, né, que foi rompido e que está extravasando sangue, seja coagulado, né, o sangue coagule naquela região, impedindo então que se perca mais sangue e se faça mais tenha mais queda de pressão arterial. Lá nos rins, né, em nível renal, vai acontecer o fechamento dos esfíncteres, impedindo então que esse indivíduo perca a urina também, para poder aumentar mais ainda o déficit de pressão arterial, certo? Da mesma forma, lesões nessa região levam o indivíduo à morte. E, finalmente, o reflexo do vômito. E aí eu perguntaria para vocês, nossa, por que será que em uma região, né, onde nós vamos encontrar dois centros importantes que se relacionam com a manutenção da nossa vida, né, então o centro da respiração e o centro cardiovascular, então a gente entende que se o coração parar de bater e se eu parar de respirar, eu vou morrer. Por que nós vamos encontrar um reflexo, né, um centro de vômito? Da mesma forma, por que a gente vomita? Vamos pensar assim no primeiro momento. Qual é o principal objetivo de um vômito? Sempre que a gente vomita, o que acontece é uma inversão do peristaltismo. Então, o normal do peristaltismo é descer em direção ao ânus. Então, no momento em que você coloca um alimento na sua boca e começa o processo de mastigação, a tendência é que esse alimento vá percorrendo todo o seu trato gastrointestinal. Então, existem movimentos que são chamados de movimentos peristálticos, que são controlados pelo sistema nervoso e também pelo sistema nervoso entérico, que vai permitir que esse alimento, então, passe na velocidade ideal por todo o trato gastrointestinal até que todas as funções sejam executadas. E aquilo que não interessa será, então, liberado na forma de fezes. Quando o indivíduo precisa vomitar alguma coisa, o que vai acontecer? Vai acontecer um movimento inverso. Então, o peristaltismo vai inverter e fazer com que ele jogue fora aquilo que está passando pelo trato gastrointestinal. Então, normalmente, a gente vomita conteúdo intestinal, não é só conteúdo estomacal. Importante lembrar que que o processo de absorção dos nutrientes, na verdade, acontece lá no intestino e não no estômago. Então, quando é que o sistema nervoso vai ter ideia de que tem uma toxina, de que nós ingerimos uma toxina? Quando essa toxina ganhar a corrente sanguínea. Antes disso, ele não consegue saber. Então, no momento em que começa a absorção dessa toxina,
é que então vai o sistema nervoso mandar uma informação para o reflexo do vômito, para o centro do vômito, fazendo com que ele inverta o peristaltismo e faça com que a gente jogue fora aquela toxina que poderia causar, inclusive, a nossa morte. Ok? Então, o reflexo do vômito tem essa importante função de fazer com que o peristaltismo inverta e a gente possa jogar fora aquilo que foi ingerido e que não deveria ser absorvido para o nosso corpo. Certo? Então, são 3 centros bastante importantes. Aqui eu coloquei a imagem só mostrando, então, a musculatura dos músculos intercostais, dos pulmões, e aqui o centro respiratório do bulbo. Essa região, como vocês estão observando aqui, a posição, a localização dela, sempre que o indivíduo tem uma lesão na base do crânio, o risco de morte é muito grande, justamente porque aqui nós vamos encontrar esse centro respiratório. Okay? Então, é ele que controla a nossa respiração. Aqui, só ilustrando, então, o centro cardiovascular, mostrando, então, olha lá, o controle, como se fosse um núcleo, onde nós vamos encontrar vários neurônios com a função de manter os batimentos cardíacos, controlar o coração, no sentido de fazer, tanto o coração quanto os vasos sanguíneos, no sentido de fazer com que esse batimento cardíaco seja suficiente para distribuir oxigênio com nutrientes, né, para todas as células do corpo. Caso seja necessário aumentar a frequência cardíaca ou caso seja necessário diminuir a frequência cardíaca, são esses neurônios localizados nesse centro cardiorregulatório que vão cuidar desse controle, ok? Via sistema simpático e parasimpático, que a gente vai falar em uma aula específica de sistema simpático e parasimpático. Mas é importante que lembrem que os neurônios responsáveis por esse controle estão localizados ali no tronco encefálico, mais precisamente na formação reticular. O centro do vômito, então está aqui ilustrando, né? A gente já falou. O objetivo é jogar fora. Vamos pensar que é uma bebida, né? A pessoa passou do limite, bebeu demais. O sistema nervoso, então, se entende intoxicado com aquele álcool e manda a informação dizendo para inverter o peristaltismo e fazer com que esse indivíduo pare de beber. É a única forma de fazer o indivíduo parar de beber, né? Ele começa a se sentir mal. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho dos principais neurotransmissores do tronco encefálico. São muitos, mas eu gosto de chamar a atenção desses justamente porque eles estão diretamente relacionados com o nosso processo de aprendizado. Então, na verdade, na vida, o que mais importa para a gente é aprender. Né? Então, todo mundo está sempre aprendendo o tempo todo. Então, eu chamo a atenção desses neuromoduladores que são produzidos nessa região do tronco encefálico e que participam dessa importante função de memória, de aprendizado, de processo de atenção. Então, olha lá, primeiro neuromodulador, chamado dopamina. Então, nós temos neurônios, que são neurônios responsáveis pela produção desse neuromodulador chamado dopamina. Essa região aqui, que vocês estão vendo colorida de preto, ela é chamada de substância negra do mesencéfalo. Então, existe um acúmulo de neurônios nessa região. Eles têm uma coloração mais escura mesmo, por isso que dão essa tonalidade mais escura e por isso que foi apelidado de substância negra. Esses neurônios têm a função de produzir esse neuromodulador chamado dopamina. A dopamina está envolvida nos processos de memória, de aprendizagem, de motivação e de recompensa agradável. Então, é sempre importante que a gente tenha essa ideia de que não é apenas um neurotransmissor, porque quando a gente vai falando, a gente fala, a serotonina faz parte da nossa felicidade. A dopamina é importante para os processos de motivação. Então, tudo isso é verdade, só que é importante que a gente tenha ideia de que esses neurotransmissores eles trabalham em conjunto. Então, existe
como é que eu posso dizer? Existe um equilíbrio neuroquímico, né? Então, esse equilíbrio se mantém o tempo todo, né? Com esses neurotransmissores, em alguns momentos se evidenciando, né? Sendo mais requisitados e menos requisitados, mas existe esse equilíbrio. Quando o indivíduo tem alguma doença de cunho nervoso, neurológico, vamos pensar assim, o que acontece, a depressão, por exemplo, o que acontece é um desequilíbrio nessa neuroquímica cerebral. Então, no momento em que eu tenho um desequilíbrio entre esses neuromoduladores, a gente diz então que o indivíduo está com uma doença do sistema nervoso, com uma doença do cérebro, por exemplo. Né? Tanto que se vocês pegarem aí a bula de um medicamento com ação no sistema nervoso, a ação, né, ou inibição, ativação ou inibição desses neurotransmissores, dopamina, serotonina e adrenalina, porque existe esse equilíbrio. Então, a dopamina é produzida aqui pela substância negra do mesencéfalo. A serotonina, olha lá, serotonina, também um neuromodulador, que é produzida nesses neurônios que nós chamamos de núcleos da RAF. Está coloridinho aqui em vermelho. Aqui ele não é vermelho, não, é só colorido mesmo. Então, os neurônios localizados nesses núcleos da RAF, eles se posicionam bem ali na linha mediana, eles têm a importante função de produzir esse neuromodulador chamado serotonina. A serotonina participa do controle do humor, da dor e da memória, e também do sono por meio da sua conversão em melatonina, que é um hormônio que é liberado na corrente sanguínea. Ok? Importante que a gente lembre também que os neurônios que fazem parte do sistema nervoso entérico, que está localizado lá no nosso trato gastrointestinal, também produzem serotonina. Na verdade, a maior parte da produção da serotonina é feita lá nos neurônios do trato gastrointestinal. Ok? E, finalmente, a adrenalina, que é, olha lá, produzida por essa região que a gente chama de locus ceruleus, o locus ceruleus, que aqui está coloridinho de verde. Essa região produz, então, noradrenalina, certo? Como vocês veem as flechas aqui, a gente pode observar que todos esses núcleos que produzem dopamina, serotonina e adrenalina fazem conexão com praticamente todo o sistema nervoso central, com o córtex cerebral, com o cerebelo e com a medula espinal, ativando ou inibindo as funções cerebrais. Ok? Então, esses são os principais neurotransmissores que estão envolvidos no nosso processo de atenção. Aqui eu coloquei a área tegmentar ventral, que também se utiliza do neurotransmissor dopamina para ativar o nosso circuito da recompensa. Então, nós temos um circuito da recompensa que faz com que a gente queira, né, que a gente tenha motivação. Então, olha lá, a dopamina está relacionada com a motivação, com a recompensa agradável. Esse circuito da recompensa é ativado sempre que a gente faz alguma ação que nos agrada. Então, se me agradou, se eu gostei, eu quero repetir. Aqui a noradrenalina, como eu já mostrei, então ela está relacionada com o processo de atenção, com a vigília e com a memória. Também fácil da gente compreender, né? Quando a gente diz assim, nossa, eu estou com a adrenalina lá em cima. É fácil entender que a gente não consegue dormir quando a gente está com a adrenalina lá em cima. E, da mesma forma, a gente não consegue prestar atenção em alguma coisa quando a nossa adrenalina está lá embaixo. A dopamina faz parte do circuito da recompensa. Esse circuito da recompensa ele é ativado normalmente pela fome, pela sede e pelo sexo. São 3 funções que nos mantêm vivos, que mantêm a nossa espécie viva. Se eu não comer, eu posso morrer de desnutrição. A sede é a mesma coisa. Se beber líquidos não desse prazer, a gente poderia morrer de desidratação. Então, beber água refrescante traz sensação de prazer. Não sei se vocês já tiveram a possibilidade, né, a oportunidade de perceber, mas quando a gente está com bastante sede,
A gente quer mesmo água. Quando a gente bebe aquela água, a sensação de prazer, de recompensa é muito boa. E o sexo, pelo motivo óbvio. E aí, não tendo sexo, nós não temos sementes, né? Nós não deixamos as nossas sementes para que a espécie se continue. Então, naturalmente, são essas três funções que ativam o circuito da recompensa. Então, aqui só para ilustrar, né, a expressão de satisfação dessa menina, por meio da ativação desse circuito da recompensa. Pessoal, então, era isso que eu tinha para chamar a atenção de vocês dentro desse conteúdo de tronco encefálico, e a gente conversa num próximo momento para falar, então, sobre diencéfalo. Até a próxima, pessoal.